Bom dia, turmas do sexto ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e que tenham um dia assim muito agradável na vida de vocês. Vamos lá para mais uma apresentação da aula de ciências, turma 601 e turma 602. 601, essa aula é para o dia 24 de novembro e 602, esta aula é para o dia 25 de dezembro. Vamos mais uma aula com a professora Estela. Vamos falar hoje sobre o movimento da matéria no ecossistema. E isso se qualifica, na prática, em cadeia e teia alimentar. Nós chamamos de cadeia alimentar e teia alimentar. Vamos lá. Em todo e qualquer ecossistema, encontramos organismos vivos que estabelecem relações de alimentação entre eles. Uma planta realizando fotossíntese, uma lagarta comendo uma planta e um pássaro comendo uma lagarta são exemplos de relações de alimentação existentes entre os seres vivos. Essas relações são estudadas pela análise das cadeias e teias alimentares. Então, a cadeia alimentar é a transferência de energia de um ser para outro ser. A planta ela vai realizar a fotossíntese. Uma lagarta ela vai comer essa planta, o pássaro vai comer essa lagarta e assim consecutivamente, assim por diante. Isso é transferência de energia, que nós chamamos de cadeia ou teia alimentar. Vamos falar primeiro sobre cadeia alimentar. A cadeia alimentar refere-se às representações das relações de alimentação que existem em um determinado ecossistema, como por exemplo, capim, lagarta, pássaro, cobra. Então, o capim vai fornecer energia para a lagarta vai fornecer energia para o pássaro e o pássaro para a cobra, em forma de alimento. No exemplo acima, nós vemos uma representação dos organismos que servem de alimento para outro em fluxo unidirecional, que é o seguinte, nas retas, na sequência. As setas que estão acima, elas podem ser lidas como servem de alimento para. Assim sendo, o capim serve de alimento para a lagarta, que serve de alimento para o pássaro, que serve de alimento para a cobra, tá? Vê que é unidirecional, é na mesma direção. É importante salientar que, apesar de não estarem representados acima, fungos e bactérias agem sobre todos esses organismos após a sua morte, que são os fungos e bactérias são denominados decompositores e são essenciais na reciclagem, aí está digitado errado, me perdoe, tá? É reciclagem de nutrientes, tá? Então, nós poderíamos finalizar ali, depois da cobra, colocarmos mais uma seta e escrever ali fungos ou escrever ou bactérias, que são caracterizados como os decompositores, porque os fungos e as bactérias vão decompor toda essa cadeia alimentar. O capim, a lagarta, o pássaro, a cobra, tudo isso vai entrar em decomposição através dos fungos e das bactérias. Existem níveis tróficos. São conjuntos de organismos que possuem hábitos alimentares semelhantes, ocupando a mesma posição no ecossistema. Existem basicamente 3 níveis tróficos. Produtores, que é o primeiro, que são organismos incluídos neste nível trófico, apresentam em comum um fato de serem autotróficos. Quer dizer o quê? Eles produzem o próprio alimento, tá? Lembrando que autotrófico são os seres que produzem o seu próprio alimento. Isso quer dizer que todos os organismos produtores são capazes de produzir o seu próprio alimento, por meio do processo como fotossíntese. O exemplo são as plantas e as algas. Então, sempre na cadeia alimentar vai começar com os produtores. Sempre vai começar com uma planta ou uma alga. Sempre será com um vegetal, porque eles começam a cadeia alimentar porque eles produzem o próprio alimento. Depois vão vir os consumidores, que são os organismos que fazem parte desse nível trófico. São os heterótrofos, ou seja, todos os organismos desse nível alimentam-se de outro ser vivo, ok? Então, heterotróficos são os seres que precisam de outros seres para se alimentar.
eles se alimentam de outros seres. O exemplo é você. Você, nós, seres humanos, somos heterotróficos, porque nós nos alimentamos de outros seres. Os consumidores que se alimentam de produtores recebem a denominação de consumidores primários. Os que se alimentam de consumidores primários são chamados de consumidores secundários. Já os que se alimentam dos secundários são chamados de terciários, e assim sucessivamente. E por final nós temos os decompositores, que são os organismos heterotróficos que realizam processos de decomposição, no qual devolvem nutrientes ao meio. Como exemplo de decompositores, podemos citar as bactérias e os fungos, como eu expliquei anteriormente. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Vamos pegar essa imagem aqui no lado direito, porque aqui tem a figura e o nível trófico. Por exemplo, aqui nós temos o capim, e o nível trófico dele é produtor, porque o capim produz o próprio alimento. Quem se alimenta do capim, nós temos ali um grilo. Então, o grilo vai ser o consumidor primário, porque ele se alimenta do produtor. Temos o sapo, ou marrão, tá? Que vai se alimentar do grilo. Então, vai ser o consumidor secundário, que vai se alimentar do consumidor primário. Depois do sapo, nós temos uma cobra, que vai ser o consumidor terciário, porque ele vai se alimentar do sapo, que é um consumidor secundário. Temos o consumidor final aqui nessa cadeia alimentar, que nós chamamos de quaternário, que seria o gavião. Que o gavião, as aves de rapina, gavião, águia, eles se alimentam de cobras, tá? Então vai consumir, vai se alimentar do consumidor terciário. E para finalizar a cadeia alimentar, nós temos os decompositores, que seriam aí os fungos ou as bactérias. Lá na imagem de cima, eu coloquei uma figura para mostrar o homem na cadeia alimentar. Então, nós temos o capim, que fornece energia para o boi, e o boi fornece energia para o ser humano. Então, nós podemos sempre colocar, nos casos onde se encaixam, né, o ser humano em algumas cadeias alimentares. Na de baixo, eu quis sinalizar para vocês uma imagem de uma cadeia alimentar aquática. Nós temos aí as plantas, né, no final. As plantas, nós temos caramujo que se alimenta dessas plantas. Temos o lambari que se alimenta do caramujo. Nós temos o peixe maior aí que vai se alimentar do lambari, que é um peixe pequeno. E nós temos a garça que vai se alimentar do peixe maior. Lembrando que nessas cadeias alimentares sempre finalizam com os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Vamos falar agora sobre teia alimentar. Diferentemente da cadeia alimentar, que se obedece a uma representação unidirecional, na teia alimentar há várias relações alimentares interligadas. A teia alimentar conecta, portanto, várias cadeias alimentares. Em uma teia alimentar, um mesmo organismo pode ser consumidor secundário e terciário, por exemplo. Isso se deve ao fato de que muitos seres vivos se alimentam exclusivamente de um mesmo organismo, e alguns não são presas de apenas um ser. Então, vamos lá, na teia alimentar, vira-te uma teia realmente, tá? Onde um organismo pode fornecer alimento, servir como alimento para organismos diferentes. Por exemplo, aqui nós temos o capim, onde nós temos uma lebre, né, um coelho que se alimenta do capim. Mas nós temos o gavião que se alimenta do coelho, nós temos a cobra que se alimenta do coelho, tá ok? E temos ali também os insetos que se alimentam de capim. Nós temos o sapo que se alimenta do capim, dos insetos. Só que do sapo, ele pode servir de alimento tanto para a cobra quanto para esse pássaro grande, tá? Acho que é uma ema, não sei. Eu esqueci o nome desse pássaro. Mas é um pássaro grande, que vai se alimentar desse sapo. E lá em cima nós temos a cobra, que também serve de alimento para a ave de rapina, tá ok? Então, a teia alimentar é onde um mesmo ser pode servir de alimento para outros seres diferentes. Então, vamos lá, queridos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei no Classroom, no seu horário de aula, para tirarmos as dúvidas. Aguardo por vocês lá. Enquanto isso, nós temos atividades, rever e aplicar das páginas 267, 268 e 269. Façam as atividades, que em breve voltaremos com as correções.
Tá ok? Tchau, tchau. Um beijo. Aguardo por vocês, tá, queridos? Tchau, até a próxima.